Salve galera, tudo bom com vocês? Já ouviram falar da Bósnia? Onde teve o estopim da Primeira Guerra Mundial, no lugar da última selva da Europa. A história da Guerra da Bósnia, mas contada por um sobrevivente. Quer saber mais detalhes sobre essas histórias e outras curiosidades? Vem comigo que eu vou te contar. Vamos falar das experiências que eu tive na Bósnia, dos lugares que eu visitei e dos melhores lugares para vocês visitarem. Das guerras envolvendo o país e umas curiosidades extras. Se aproveitem e se inscrevam aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. A Bósnia é um país relativamente pequeno. É mais ou menos comparado com o tamanho de Santa Catarina, por exemplo. Minha viagem pela Bósnia começou em Sarajevo. Eu saí de Belgrado, na Sérvia. Se vocês não viram meu vídeo da Sérvia, eu vou deixar aqui no cardzinho. E cheguei na capital da Bósnia, Sarajevo. Eu estava muito feliz porque finalmente eu ia conhecer a Bósnia, um dos meus países preferidos. Mas antes de falar da capital da Bósnia, eu quero levar vocês para um outro lugar. Um dos lugares mais bonitos que eu visitei nessa viagem. É surpreendente. Vocês precisam ir para esse lugar, sério, confia no pai. Na cidade de Blagaj, existe um lugar chamado Dervish House e Vrelo Bune. Esse lugar é insano de bonito, vocês não têm noção. Vrelo Bune é uma nascente de água dentro de uma caverna. Ela é uma das maiores nascentes de água da Europa. A nascente fica a cerca de 10 km adentro da caverna. E a água sai super gelada e super transparente. Já a Dervish House é uma casa sagrada de uma das vertentes do islamismo, a Dervish. É super interessante também, pois tive que até me cobrir para entrar na casa, pois são as regras deles. Perto desses dois lugares existe um forte abandonado. E prepare as pernas porque é bem empinado para subir. Mas chegando lá em cima vale muito a pena, porque você pode ver toda a região, todo o rio que corta as cidades e além do forte ser super bonito. Esses lugares ficam perto de Mostar. Logo mais vamos falar um pouquinho mais sobre Mostar. Depois dessa maravilha de local, voltamos para Sarajevo. Minha próxima recomendação de cidades para vocês visitarem. O país tem muita história para contar. É um país jovem também, assim como a maioria dos Balcãs. Mas já traz uma bagagem muito pesada na sua história e na história do mundo inteiro. Teve sua independência somente em 1995. No ano que eu nasci, by the way. Depois de uma terrível guerra que devastou o país. Logo mais falaremos sobre isso. Bom, o primeiro lugar para vocês visitarem em Sarajevo é a prefeitura de Sarajevo. Vocês podem entrar tranquilamente nela. Custa cerca de 5 euros e é top da balada. Dependendo da época do ano que você viaje para Sarajevo, poderá haver exposições de arte nesse local. Então fique atento. Você pode até sentar nas cadeiras dos deputados na sala principal da prefeitura. Existem 3 línguas oficiais dentro do país, assim como 3 presidentes. What the fuck? 3 presidentes? Sim, eu vou te explicar. Bom, vocês sabem que a história do país é complicada, diversas guerras, diversos conflitos. O país teve uma guerra super sangrenta que iniciou em 1992 e só foi terminar em 1995. Deixando aí mais de 100 mil mortos no conflito. Nessa guerra existiam 3 lados. Os bósnios sérvios, os bósnios croatas e os bósnios Bósnia. O país é dividido basicamente nesses 3 grupos étnicos, os bósnios, os sérvios e os croatas. Quando existem diferentes povos com diferentes religiões vivendo no mesmo território, geralmente acaba em conflito. Eu não vou explicar muito a guerra da Bósnia, eu vou só deixar na descrição desse vídeo um link pro vídeo do canal Nerdologia que ele explica bem esse conflito. Bom, quando os 3 lados assinaram o acordo de Dayton, eles puseram um fim na guerra. Isso em 1995. A partir desse dia, tudo que envolve política, decisões públicas, etc., necessita de 3 representantes, um de cada grupo, um bósnio, um sérvio e um croata. É por isso que tem 3 presidentes no país. Nenhum tem autonomia própria, então sempre que necessita uma decisão pública, necessita os 3 para realizá-la. A Bósnia tem a população de quase 3,5 milhões de pessoas. 50% deles são bósnios, 30% são sérvios e 3% são croatas. Os bósnios muçulmanos são 50% da população
30% são cristãos ortodoxos e outros 15% são católicos. Bem, continuando em Sarajevo, o próximo lugar que você deve visitar é o Monte Tribavik. Você pode pegar um bondinho para subir até o topo da montanha. Em cima dela você pode ver toda a cidade. É possível caminhar pelas mais diversas trilhas que existem nessa montanha. Minha dica é, vá de bondinho até a montanha e volte caminhando para a cidade em uma das trilhas. É muito top. Uma curiosidade sobre Sarajevo. Na cidade existe uma torre do relógio que é pública e é a única do mundo que marca a hora da lua. Parada obrigatória em Sarajevo é a cidade velha, a Old Town. Aqui sim você pode caminhar pelas ruas pequeninhas, comprar presentinhos e provar as deliciosas comidas. Você precisa provar o cevap deles. Vá em algum restaurante e peça. Quase todos têm. Aproveita e depois do almoço prove um cafezinho bósnio. É top. Estando no Old Town, você pode ir até a Sebil Fountain e também até a Mesquita Ghazi. A Sebil Fountain foi construída em 1753 e diz a lenda que quem toma a sua água um dia voltará para Sarajevo. Já a Ghazi Uzrevbeg foi construída em 1530 e é a estrutura otomana mais representativa de dentro dos Balcãs. Uma curiosidade para vocês. A Bósnia tem a única selva intocável da Europa. A selva se chama Perutica e fica mais ou menos aqui no mapa. Existem árvores de mais de 300 anos e em algumas partes existem lugares que ainda não foram tocados pelo homem. Mais um lugar para vocês irem em Sarajevo é o Forte Amarelo, ou Bastão Amarelo. É um lugar pra lá de bonito, com uma visão perfeita da cidade. Prepara as pernas para subir o morro, mas vale muito a pena. Próximo lugar em Sarajevo é a famosa Ponte Latina, ou Latin Bridge. É nessa ponte que inicia uma das guerras mais terríveis da nossa história, a Primeira Guerra Mundial. Tá, mas o que tem a ver uma ponte? Porque foi nessa ponte, em 28 de junho de 1914, que assassinaram o Francis Ferdinand, o arquiduque austro-húngaro, e a sua esposa. E a partir desse assassinato é que se desencadeou toda a Primeira Guerra Mundial. Duas curiosidades que vocês não sabiam sobre Sarajevo. Ela foi a primeira cidade comunista a sediar uma Olimpíada. Nunca na história havia tido uma cidade comunista que sediou uma Olimpíada, mesmo que seja de inverno. É somente em 1984, em Sarajevo, é que realizou a combinação de comunismo e Olimpíada. Nos últimos 100 anos, a Bósnia fez parte do Império Austro-Húngaro, do Império Otomano, do Reino da Bósnia, do Estado Dependente Croata, da Iugoslávia e, por fim, da Bósnia e Herzegovina. Voltando para Sarajevo, eu recomendo vocês irem nesses dois museus. São dois museus relacionados à Guerra da Bósnia, que são eles o Museu 11 de Julho de 1995 e o Museu de Crimes contra a Humanidade e Genocídio. Nesses dois museus eu fiquei cerca de 5 horas. Não gravei muita coisa porque queria prestar atenção em cada história e em cada acontecimento. Muito fortes os relatos, mas vale a pena cada lágrima. Isso mostra que, mesmo o Brasil sendo o que é, vivemos no paraíso perto do que a maioria dos países europeus viveram. Nesse vídeo que vocês estão vendo, percebam que cada post-it colocado na parede é uma mensagem positiva de todas as partes do mundo para os bósnios. Parti de Sarajevo e fui em direção a Mostar, uma cidade mágica, que eu nunca imaginei me apaixonar tanto por ela. Uma das cidades mais afetadas pela Guerra da Bósnia, porque ela foi cercada nas montanhas pelos sérvios e também pelos croatas. No hostel que eu fiquei nessa cidade, o dono nos fez um tour de guerra, mas não um tour comercial desses. Ele fez um tour da experiência própria dele mesmo, porque ele participou da guerra, é um sobrevivente. Eu vou contar um pouco do que ele me contou. Ele nos levou em uma montanha e começou a contar que os sérvios começaram a invadir Mostar desta direção. Ele falou que a cidade ficou várias semanas sem comida, sem água, sem nada. Ele ficou ajudando os soldados de Mostar, levando mantimentos, comida e água. Seu pai e seu irmão estavam na guerra também. Que no começo da guerra, os croatas estavam ajudando a defender a cidade contra os sérvios. Mas que logo depois, segundo ele, que o presidente croata fez um acordo com o presidente da Sérvia, os croatas começaram a atacar a Bósnia também, a atacar Mostar. Então foram várias e várias semanas de luta contra os sérvios e contra os croatas também. E ao mesmo tempo, Mostar foi a única cidade que não foi tomada
nem pelos croatas e nem pelos sérvios por completo. Eles não conseguiram tomar o centro da cidade, pela resistência do povo de Mostar. Depois disso, ele nos levou em um beco onde se podia ver um prédio todo destruído, mas que, segundo ele, ainda funciona como uma espécie de interrogatório. Ele disse que várias vezes, quando ele estava fazendo esse mesmo tour com estrangeiros, chegavam carros blindados com pessoas encapuzadas. Depois disso, fomos para a rua principal do conflito contra os croatas. Muito louco porque na mesma rua, de um lado estavam os croatas e uma quadra depois já estavam os combatentes bósnios. Eles ainda não arrumaram os prédios destruídos pelos croatas. E ainda por cima você pode encontrar cartuchos de bala no chão da cidade. Nesse prédio, por exemplo, pode-se ver a quantidade de destruição que ocorreu. E o mais louco é que em alguns lugares há pessoas vivendo como se nada tivesse ocorrido. Se pode ver nitidamente as marcas que a guerra deixou na cidade. Em alguns prédios que foram destruídos pela guerra, se criou grafites para embelezá-los. Chega de falar de guerra, vamos falar de lugar que vocês devem visitar na Bósnia. Esse sim vale muito a pena, presta atenção. Dentro de Mostar mesmo, você precisa ir para a cidade antiga e ir para a Ponte Velha, do centro histórico de Mostar. Essa ponte é muito famosa na história da Bósnia. É um dos maiores cartões postais do país. É patrimônio mundial da Unesco também. Construída pelos otomanos em 1452, é considerada um exemplar da arquitetura islâmica. Durante as guerras, ela foi danificada diversas vezes, mas não vamos falar mais sobre isso. O lugar é perfeito para caminhar, passar um dia inteiro aproveitando a paisagem. Essa água correndo com essa vista é a melhor experiência que você pode ter em Mostar. Pela noite é ainda mais bonita, não? Uma curiosidade sobre Mostar: ela é a cidade mais dividida da Bósnia. De um lado fica os bósnios croatas e do outro lado os bósnia. E cada parte tem seu próprio teatro, seus serviços públicos, seus correios, tudo separado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá o like, compartilha com os amigos, porque eu tenho muitos outros países para mostrar para vocês. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Falou!